Então, pessoal, vamos aprender a instalar aí o MySQL no Linux Ubuntu e qualquer também derivado aí do Debian, é praticamente a mesma coisa. Então, o passo 1 é atualizar os repositórios locais com o sudo apt update. O passo 2 é instalar o MySQL Server. Então, sudo apt install MySQL Server. O passo 3 é iniciar o serviço MySQL, configurá-lo para iniciar com o sistema e verificar o status dele através desses três comandos, tá? Que é o sudo systemctl start mysqld para iniciar o servidor MySQL e ele começar a escutar na porta 3306, que é a porta padrão dele. Depois a gente coloca o sudo systemctl enable mysqld para o servidor MySQL iniciar junto com o sistema operacional, tá? Numa máquina de produção, o MySQL tem que estar sempre em pé. Se reiniciar a máquina, ele vai reiniciar junto com o sistema. O sudo systemctl status mysqld para você poder verificar se o serviço subiu direitinho, se não tem nenhum erro, tá? Se ele está em pé. Depois a gente vai configurar o servidor MySQL com algumas medidas de segurança e para isso a gente vai dar o sudo mysql secure installation. É um script que vai fazer algumas perguntas para o usuário administrador do MySQL, tá? sobre segurança. Acessar o shell do MySQL. Então, se você quiser acessar o shell do MySQL, se você não colocou nenhuma senha, basta digitar sudo MySQL, tá? E ele vai entrar no shell do MySQL. Se você colocou alguma senha no MySQL, então sudo MySQL-u root -p com senha do usuário root. Tá? E agora instalando o MySQL Workbench Community. É uma versão do MySQL Workbench que é sustentada aí pela comunidade que utiliza o Workbench. Então, o sudo snap install mysql workbench community. Bom, depois, para você utilizar o MySQL Workbench, você vai lá nos programas instalados aí do seu Linux, Ubuntu, vai lá no íconezinho do MySQL Workbench, que é um flipperzinho, que é um golfinhozinho, clica duas vezes no ícone do programa para executá-lo. Você vai clicar aí em Database, vai abrir um menu que você vai escolher em Manage Connections, clique em New, tá? Nesse Manage Connection, nessa janela do Manage Connections, você vai clicar em New. O servidor MySQL deve estar iniciado, né? Lembrando que você já iniciou o servidor MySQL lá no shell do Linux. Então você vai dar um nome lá para a sua conexão, vai digitar sua senha do usuário, que no caso é o root, e clique em Test Connection para verificar se a conexão com o servidor está ok. Depois clique em Close para fechar a janela e gravar as configurações. Se tudo correu bem, sua conexão com o servidor aparecerá aqui, basta clicar para começar a gerenciar seu banco de dados. Então você vai clicar nessa janelinha aí que tem um resumo da sua conexão e vai aparecer essa tela de gerenciamento aí do MySQL Workbench Community. Na aba Esquemas, você escolhe o banco de dados e ali embaixo vai aparecer todos os bancos de dados aí que estão gravados, tá? Que estão armazenados. Ali tem o PHP IPAN, no caso, tem RH, tem o SYS, tem o teste, ok? Então você vai escolher para poder começar a gerenciar aí o banco de dados. Então os principais comandos do MySQL tem o show databases, tá? Exibe os bancos de dados, tá? Que estão armazenados. Aí o exemplo é show databases, é muito fácil de usar. Show tables, exibe as tabelas do banco de dados em uso. Você tem que abrir o banco de dados para dar o show tables, ok? Então o exemplo aí, show tables. Create database, nome do banco de dados. Cria um banco de dados, exemplo create database, teste. Sempre utilizando aí o ponto vírgula no final. Tá? O use, nome do banco de dados. Abre o banco de dados para gerenciamento, por exemplo, use test. O create table, cria tabelas, seus campos e tipos de dados dos campos. Então aí create table, nome da tabela, campo 1, tipo de campo 1, vírgula, campo 2, tipo de campo 2. Então exemplo aí, create table, cliente, ID do cliente, int primary key, auto increment, nome varchar 50, not null. Então isso é um exemplo aí de criação de uma tabela. O desk, nome da tabela, exibe os campos da tabela e seus tipos de dados. Então tá aí desk cliente. Drop database, nome do banco de dados, elimina um banco de dados, exemplo drop database test. Então tá lá, ó, cuidado com o comando, né? Drop table, nome da tabela, elimina uma tabela do banco de dados em uso. Então drop table cliente aí, no exemplo aí. Também cuidado com o comando, tá? São comandos bem destrutivos, ok? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado, deixe seus comentários e até a próxima aí com a prática.